Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aqui para mais uma aula e eu quero pedir para vocês o seguinte: para quem não assistiu a aula de ontem, já clica lá e assiste, porque é uma sequência de informações, ou seja, um passo a passo que eu estou passando aqui para vocês. Então, se você perdeu a primeira, você tem que retornar, porque esse conteúdo é muito importante para que você consiga de fato emagrecer. Bom, o programa Resgate Você, ele vem com essa pegada mesmo, quer te resgatar, quer fazer com que você volte, muitas vezes, a ser aquele mulherão, aquela pessoa que se cuidava, né, que tinha um corpo mais saudável, que tinha um estilo de vida mais saudável, e eu quero provar para você que tudo isso é muito possível. Uma das dúvidas mais comuns que eu recebo aqui na clínica, no meu consultório, é as pessoas dizendo como que elas conseguem melhorar o metabolismo. Eu não sei se você hoje está passando por essa situação, mas eu vejo que é muito comum a maioria das mulheres passarem, e principalmente depois dos 30 anos de idade, por esse tipo de situação que eu vou te explicar agora. Bom, as pessoas chegam falando: olha, Vanessa, antigamente eu emagrecia muito rápido. Era só eu retirar aí um arroz, diminuir um pouquinho o consumo de pães, né, diminuir um pouquinho o consumo de doces. Beleza, eu já consegui emagrecer, já consegui aí logo retornar aí 2, 3 quilos num mês facilmente. Porém, recentemente eu estou usando essas mesmas estratégias e o meu peso não diminui em nada na balança. Pelo contrário, eu percebo que mesmo fazendo algumas coisas, mesmo estando fazendo atividade física, eu não consigo diminuir e às vezes até aumenta esse número na balança. E eu quero explicar o porquê que isso muitas vezes acontece. Se é o seu caso, fique bem ligadinho aí que você vai pegar uma dica muito legal e que vai fazer total diferença aí no seu processo de emagrecimento. Bom, para a gente entender um pouquinho a respeito dessa questão de metabolismo lento, né, que realmente você quer emagrecer e muitas vezes você não consegue, eu preciso iniciar falando para vocês o que é metabolismo, né? Primeiro a gente tem que saber que é uma definição bem complexa para eu explicar aqui para vocês, mas de uma forma bem simples, eu vou falar para você que metabolismo é um conjunto de reações, né, químicas que acontecem dentro do nosso corpo, e essas reações elas acontecem todos os dias, o tempo todo, justamente para manter a gente vivo. Né? Isso acontece com degradação de proteína, com degradação de carboidrato e justamente para gerar o quê? Energia. Quando você fala, nossa, meu metabolismo está lento, na verdade você está querendo dizer que meu corpo está gastando menos energia para fazer todo esse processo, todas essas reações que precisam acontecer. E aí o seguinte, tá? Meu metabolismo está lento, com a idade realmente o nosso metabolismo ele vai mudando, né? Então assim, a partir dos 20 e poucos anos de idade, 25 anos de idade, cada ano que passa ele vai mesmo alterando. Então, ou seja, se você comer hoje a mesma quantidade de comida que você comia com 20 e poucos anos de idade e você estando agora com seus 35, você vai acabar engordando se você não tiver uma atividade física intensa, né, em contrapartida. Então é preciso a gente fazer alguns reajustes na nossa alimentação com o passar dos anos. Isso é normal, tá? E por que isso que a gente fala que cada ano que passa, a gente aumenta aí o número de pessoas com obesidade, com sobrepeso? Justamente porque algumas pessoas acabam não reajustando isso que é tão importante. Tá, beleza, entendi o que é metabolismo, entendi que só o fato da gente ir aí fazendo aniversário, a gente já vai mudando esse metabolismo, mas como que eu faço para acelerar esse metabolismo e me ajudar num processo de emagrecimento? É importante você entender que o ponto-chave do aumento do metabolismo é ganho de massa magra, ou seja, ganho de músculo. Quanto mais músculo eu tenho no meu corpo, maior será o meu metabolismo em repouso. Como assim metabolismo em repouso? Bom, se eu estando sentado aqui,
você do meu lado, nós duas paradinhas aqui, você tendo muito mais músculo do que eu, ou seja, muito mais massa magra do que eu, o seu metabolismo paradinho aqui vai ser maior do que o meu. Ou seja, você vai ter um metabolismo mais acelerado do que o meu, entendeu? E aí o seguinte, por que eu estou falando isso? Nossa, a respeito do própria massa muscular, né, do próprio tecido aí muscular. Por que eu estou falando isso? É que hoje a gente sabe que o que mais existe por aí são pessoas, né, falando a respeito de alimentos que têm esse poder de acelerar o metabolismo, que são termogênicos, ou seja, que esquenta o nosso corpo e faz ele produzir ali, né, trabalhar um pouco mais. Mas a que ponto que eu quero chegar e explicar aqui para vocês? Eu vou passar alguns alimentos, sim, mas eu quero explicar que eles representam uma pequena porção. Ou seja, é muito pouco o que representa esses benefícios termogênicos que esses alimentos vão fazer. Mas, em contrapartida, o exercício é o principal. Por quê? Além do gasto que você vai ter durante a atividade física, se for um exercício aeróbico, né, uma corridinha ou uma caminhada, isso aí vai perdurar até 4 horas depois. Agora, se esse exercício for um exercício de força, ou seja, de musculação, de ganho de massa ali, de tecido muscular, né, ganho de massa magra, esse metabolismo acelerado aí, ele vai perdurar de 24 horas a 48 horas. É muito, né, gente? Então, olha só como que esse exercício, além de acelerar o metabolismo desta forma, eu também passo a ganhar mais massa muscular. Com o fato de ter mais massa muscular dentro do meu corpo, ele por si só já fica também um pouco mais acelerado. Então, o que eu quero concluir aqui para vocês? Se você não gosta de atividade física, se você pensa aí que todas as atividades físicas são até mesmo musculação, você não gosta muito, não tem problema. Mas algum tipo de exercício você vai ter que encaixar aí na sua vida, gostar de alguma atividade, seja dança, seja o que for, mas não tem como ficar sem exercício físico. Não tem como acelerar metabolismo sem pensar em atividade física. Ok? Agora vamos lá para a questão da alimentação. Existem alimentos que podem acelerar o meu metabolismo? Sim. Né? Representam poucas, né, vamos dizer assim, pouca função, vamos dizer, termogênica? Sim, mas eles podem aí, junto com a atividade física, junto aí com uma boa ingestão de água, junto com um cenário bom, ele vai fazer o efeito sim. Mas ele sozinho, de forma isolada, não vai representar nada no seu processo de emagrecimento. Então, apostar muitas vezes numa alimentação mais rica em proteína, né? Porque a proteína, assim como as gorduras boas, elas são de lenta absorção. Então vai ficar um tempo ali dentro do meu corpo sendo metabolizado, sendo processado, e isso vai fazer com que o meu corpo esteja trabalhando e gastando energia. Essa é uma boa função ali que a gente pode utilizar no nosso cardápio, no nosso dia a dia, e usar isso a favor de melhorar esse metabolismo. Uma outra parte muito importante é a questão do sono, né? Mas o que o sono tem a ver com o metabolismo? Eu vou explicar para vocês. Quando a gente tem um sono reparador, ou seja, a gente tem um sono de qualidade, de boa qualidade, onde eu deito, durmo, apago, né? Aquele sono que a gente chama de sono sono REM, que é onde a gente consegue aí reparar tudo aquilo que a gente, né, precisa em termos de energia, de disposição. Isso vai fazer com que eu acorde no outro dia muito bem, eu acorde com disposição, eu acorde mais feliz, eu regulo principalmente a minha parte hormonal. E durante o sono é a hora que o nosso hormônio, que é o GH, que é o hormônio de crescimento, ele está em maior produção. E o que isso faz para o nosso corpo? É o hormônio que vai fazer com que a gente aumente aí a nossa massa magra. Ou seja,
Nós não conversamos que ter mais massa magra significa metabolismo acelerado. Se eu durmo bem, que é a hora que o meu hormônio GH está em maior produção, e eu fiz atividade física, e esse hormônio gera aí o pico dele, faz com que eu ganhe mais massa magra, e automaticamente eu ganho aí de brinde um metabolismo mais acelerado. Outro ponto muito importante, gente, é a questão de diminuir ou controlar aí os níveis de estresse. Né? As pessoas estressadas, as pessoas que vivem aí na correria, né? Vivem aí sempre à flor da pele, né? Não tem nenhum momento de descanso, não praticam meditação, muitas vezes não usa aí o exercício como uma válvula de escape, são pessoas que têm um nível de cortisol muito elevado no nosso corpo. E quando esse cortisol está bem elevado, o que acontece? Ele propicia um ambiente favorável para o acúmulo de gordura. Então, às vezes, as pessoas, né, elas até querem emagrecer, elas até buscam aí numa alimentação, mas como esse nível de estresse está tão grande, elas acabam não conseguindo eliminar essa gordura, tá? Esse é um ponto muito importante. Outro detalhe, né, que a gente deve observar e atentar é a questão da ingestão de água. Né? Mas o que a água tem a ver com melhorar esse metabolismo aí? Estudos recentes vêm mostrando que a ingestão de 500 ml de água, e naquele momento ali, logo em seguida, faz com que o corpo aumente aí em até 30% o metabolismo. Nossa, é muita coisa, né? São estudos feitos em pessoas obesas e pessoas com sobrepeso. O mesmo acontece ao contrário. Quando eu tenho uma baixa ingestão de água, ou seja, quando eu não controlo essa quantidade aí, eu acabo também sendo prejudicada com um metabolismo mais lento. E o que eu quero mostrar aqui para vocês, né, que eu até separei aqui algum material para conversar com vocês, é explicar também que quando a gente vai falar principalmente da questão da água, você às vezes pode ficar com dúvida aí, tá, mas quanto de água que eu tenho que tomar por dia? Você vai poder multiplicar 35 ml por quilo de peso. Então, você vai pegar o seu peso atual, multiplicando 35 ml, você vai chegar no valor total que você precisa ingerir por dia. Só algumas ressalvas aqui que são extremamente importantes. Viu ali que eu preciso ingerir 2 litros, 3 litros de água por dia. Divida isso não em 3 vezes. Você vai dividir as maiores porções no primeiro horário do dia, que é o período da manhã, e no segundo horário do dia, que é o período da tarde. E deixe o mínimo possível para a noite. Por que eu estou falando isso? Muitas pessoas às vezes acabam deixando numa parcela grande para a noite e isso acaba prejudicando o sono. E como a gente viu e eu mostrei aqui para vocês que o sono ele é extremamente importante para acelerar o metabolismo, quando eu pego e tenho um sono prejudicado por conta de ter que levantar, ir no banheiro várias vezes, isso acaba interferindo aí no meu hormônio de crescimento, diminuindo aí o ganho de massa magra que eu poderia ter e, consequentemente, diminuindo o meu metabolismo. Então eu espero que vocês entendam que tudo isso que eu comentei com vocês aqui é muito importante. E não somente pensar na questão do alimento em si, como o gengibre, que tem esse potencial, né, de termogênico, a canela, as pimentas que a gente pode utilizar. Não pensar somente nesses alimentos de forma isolada, mas sempre analisar isso de uma forma conjunta. O que eu quero dizer? Atividade física em primeiro lugar, a questão de regular, né, o sono, ter um sono de qualidade, controlar e diminuir aí o nível de estresse, ter uma alimentação rica, né, principalmente em proteínas e gorduras boas e, por último, controlar aí e monitorar essa ingestão mínima de água que você precisa ingerir todos os dias. Tá bom, amores? Eu espero aí que vocês tenham anotado todas essas informações e que vocês coloquem-as em prática.
Por quê? Todas essas questões que eu conversei aqui com vocês, elas fazem parte ou elas fazem total diferença em melhorar esse metabolismo, mas é um hábito, né, que eu comentei com vocês dessas questões, é um hábito que vocês devem aplicar na vida de vocês, e não somente para acelerar o metabolismo. O metabolismo acelerado, ele vai vir como consequência, né? Mas quando eu aplico, quando eu coloco essas ações como rotina na minha vida, tudo passa a ser diferente. E eu sei que você pode fazer isso, eu sei que você deve fazer isso, e automaticamente você vai aí construindo esse resgate que é tão importante para a sua vida, né? Tão importante para as pessoas que estão ao seu redor. Tá bom? Espero ter contribuído aí com muitas informações e rumo aí ao emagrecimento, a conquistar a saúde e o corpo que você sempre sonhou.